Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre essa treta, né, envolvendo assim o Alexandre Matos, o Ronaldo, que deve dar no final dessa história, né, envolvendo o Vitor Roque e a sua ida para o Atlético Paranaense, inclusive com o Paulo André se pronunciando para o Alexandre Matos. Eu quero trazer aqui essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Quero falar também sobre o camisa 10 do Cruzeiro, que não veio para essa atual janela, né? O Cruzeiro estava na expectativa de contratar um camisa 10, não vai ser agora para esse início de ano, quem sabe no meio da temporada. E quero falar aqui sobre alguns nomes que foram especulados, inclusive do Luan, que quase foi parar em outro time que também vai jogar a Série B. Mas só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aí de 33 mil inscritos, falta menos do que 15 inscritos para nós chegar a essa marca. Então agradecer a todos vocês, caso não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. E falando nisso, né, pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Estamos quase chegando a 1.200 inscritos por lá também, então vai lá, se inscreve que sem dúvidas vai me ajudar demais. Lá tem os conteúdos mais curtos, né, para você assistir apenas a parte do vídeo que você quer, dos vídeos anteriores que nós já postamos aqui no canal. Então vai lá, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro vai para o André Luiz, ele que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo. Valeu, André, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o segundo salve nesse vídeo vai para o José Rezende, ele que é lá de São Francisco de Paula, Minas Gerais. Muito obrigado aí, José, também tá sempre aqui no canal. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h15, no máximo às 11h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando sobre o Alexandre Matos e essa negociação envolvendo o Cruzeiro, Vitor Roque, Ronaldo, enfim, onde o Alexandre Matos revelou que o Paulo André pediu desculpas, né, para ele, porque de acordo com o dirigente do Cruzeiro, do Atlético, o Paulo André entrou em contrato justamente para pedir desculpa pela nota divulgada pelo Cruzeiro nessa última terça-feira, que caso você não tenha visto, vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo, para você ir para o Twitter, onde lá tem essa carta que o Cruzeiro publicou falando que iria, no caso, ir atrás dos seus direitos justamente para cobrar o valor devido, né, do Vitor Roque e, no caso, o André Curi e o Alexandre Matos, alegando eles de terem agido, né, de má fé, deixando bem claro isso. E assim, o CEO do Atlético Paranaense, o Alexandre Matos, disse nessa última quarta-feira que o Paulo André pediu desculpas para ele, né, nessa negociação envolvendo ele e o empresário André Curi, que tem uma proximidade bem há vários anos aí com o Alexandre Matos, onde assim, o clube paranaense pagou esses 24 milhões de reais para tirar o Vitor Roque do Cruzeiro, e jogador de apenas 17 anos de idade, e que assim, mesmo esse pedido de desculpas não deve parar por aí, apesar do Paulo André e o Alexandre Matos ser próximo. O Paulo André também já jogou no Atlético Paranaense, fez uma função de gestor por lá, mas de acordo com o Nicola, ainda deve ter alguns capítulos dessa novela que eu acho bem difícil o Cruzeiro convencer, por exemplo, a justiça ou algo nesse sentido de que vai receber algo a mais, até porque o Cruzeiro alega que teria uma prioridade de renovar o contrato com o jogador porque é revelado na base. Isso é verdade, tá? Até porque o Vitor Roque tem menos de 18 anos, mas esse interesse tem que ser comunicado anteriormente. De acordo com o Nicola, o Cruzeiro só procurou para renovar o contrato quando o Vitor Roque já estava praticamente indo para Curitiba. Isso não pode, de acordo com essa lei, e o Cruzeiro, vamos ver como que vai ficar em relação a essa história. Nós não temos confirmações se o valor seria próximo ali dos 200 mil reais por mês de salário, mas seria algo bem próximo a isso, tá? Assim, próximo desses 200 mil, aumentando consideravelmente a soma multa rescisória, onde o Cruzeiro, quando procurou o Atlético Paranaense, disse que queria dois jogadores, o Jajá e o Zé Ivaldo, mais 40 milhões de reais. Não chegou a esse acordo, teve os dois jogadores de empréstimo e o Atlético pagou esses 24 milhões que estavam meio que estabelecido em contrato, justamente por conta do salário do Vitor Roque, que era muito baixo. Eu acho que o Cruzeiro errou bastante nessa questão, foi um erro por parte da diretoria da Raposa, e que eu até diria que o Cruzeiro não estava esperando que nenhum time do futebol brasileiro fosse pagar 24 milhões de reais em um jogador. E a pior notícia, né, que na minha opinião, ao invés do Cruzeiro pegar esses 24 milhões pelos seus 50%, não, ele vai pegar, no caso, apenas 12 milhões de reais, então, valor, na minha opinião, muito ridículo, perto do que vale o Vitor Roque, então vai pegar apenas 12 milhões, outros 30% vai para o América e outros 20%, 4 milhões e 300 mil reais, aproximadamente, vai para o bolso do Vitor Roque,
Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. O que você achou a respeito dessa história, né? Esse pedido de desculpas do Paulo André. Continuando falando sobre esse tema, eu quero falar aqui com vocês sobre uma matéria do All Sports falando justamente sobre essa relação ruim entre o Ronaldo Fenômeno e agora o Alexandre Matos. Que lembrando, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, uma das primeiras atitudes dele foi demitir o Luxemburgo e também o Alexandre Matos. Ali já deu um princípio de confusão entre os dois, né? Que o Alexandre Matos tinha acabado de chegar no clube, o Ronaldo comprou e fez a sua demissão, seu desligamento por parte da Raposa. E assim, todo mundo viu que eles estavam juntos, inclusive em fevereiro desse ano, lá em Madrid, e parecia que estava tudo tranquilo, mas depois dessa negociação envolvendo o Vitor Roque, certeza que não deve estar nada bom. Inclusive, essa matéria do All Sports fala justamente sobre isso, sobre essa desavença entre o Ronaldo e o Alexandre Matos, que eles já tinham se encontrado em Madrid e tudo mais, mas depois dessa negociação com o Vitor Roque não deve estar nada bem o clima entre as partes. Um fato interessante que eu queria trazer aqui para vocês era do trecho justamente dessa nota oficial, onde fala o seguinte, abre aspas, não nos assusta o fato de tal processo ter sido articulado pelo André Cury e o Alexandre Matos, que é ex-diretor do Cruzeiro e que hoje exerce cargo similar no Atlético Paranaense. É notório que ele fez o uso de informações contratuais que carregou do Cruzeiro em benefício de seu novo empregador, fecha aspas, disse o Cruzeiro em um trecho dessa nota oficial. Então isso não pegou nada bem, tanto que foi o pedido de desculpas do Paulo André que eu falei agora há pouco. E assim, ao tomar posicionamento no caso do que o Cruzeiro tinha falado nessa carta, o Alexandre Matos rebateu essas situações, dizendo que o Ronaldo havia demonstrado interesse em dois jogadores, igual eu falei para vocês, o Zé Ivaldo e o Jajá. E que assim, ele teria oferecido o Vitor Roque ao Atlético por 40 milhões de reais. A equipe paranaense não quis pagar e pagou apenas esses 24 milhões que, assim, de acordo com essa carta do Cruzeiro, o Alexandre Matos sabia dessa situação contratual e utilizou em benefício para tirar ele do Atlético Paranaense. Até o próprio, no caso, o André Cury disse que o Alexandre Matos disse que o André Cury tinha duas propostas que dois times do Brasil iriam pagar essa multa rescisória de 24 milhões, possivelmente o Internacional ou o Red Bull Bragantino, e que entrou o Atlético Paranaense na parada justamente sem dúvidas, né? O Alexandre Matos conhecendo o potencial do jogador e sabendo que poderia tirar o atleta por apenas 24 milhões de reais. Enfim, vamos esperar aí para ver como que vai ficar a situação. Essa carta do Cruzeiro, como eu falei para vocês, que foi confirmado, que foi postado nessa última terça-feira, antes do jogo diante o Brusque. Tenho certeza que essa história não vai parar por aqui. Lembrando que o Vitor Roque foi anunciado já na manhã dessa quarta-feira, com algumas fotos oficiais no portal lá do Atlético Paranaense e também no seu Instagram. Para a parte final desse vídeo, quero falar sobre o penúltimo assunto que eu quero comentar aqui com vocês hoje, que é a respeito do Luan, onde assim, ele quase vai parar em um outro time aqui da Série B, que deve brigar para conseguir o acesso de volta à primeira divisão, que é no caso do Sport. Enfim, notícia que surgiu quase no final dessa janela de transferências, nessa última terça-feira, onde o Globo Esporte inclusive fez uma matéria que eu deixei aqui aparecendo para vocês, que o Sport fez uma proposta, mas assim, o Corinthians só estava disposto a pagar 50% dos salários do Luan, que é algo próximo de 400 mil reais. Então o Sport, se quisesse ter o jogador, teria que arcar com os outros custos de 400 mil, então ficaria muito alto esse valor, onde inclusive o Sport já rejeitou, justamente vendo que o Corinthians iria pagar apenas 400 mil dos 800 mil que recebe por mês lá no caso do Corinthians. Enfim, eu acho que se fosse, por exemplo, para pagar uns 250, 300 mil por mês, talvez o Sport aceitaria, não está vivendo uma fase excelente financeiramente, mas assim, por conta desse valor próximo de 400 mil, eu acho que ficaria inviável para quase todos os times que demonstrassem interesse, por exemplo, no futebol do Luan hoje, porque eu não acho que o Corinthians iria aceitar, por exemplo, 100 mil reais por mês. Eu acho que não, deve jogar um pouco ali, mas tem mais chance de valorizar jogando na Série A do que na Série B, e o Luan nem teve essa possibilidade de responder, por exemplo, se jogaria ou não na segunda divisão, porque quando o Corinthians deu essa contraproposta, que só pagaria 400 mil e o Sport teria que pagar 400 mil, nem chegou aos ouvidos do jogador uma proposta oficial. Ele que foi especulado no Cruzeiro, eu trouxe aqui essa informação para vocês. Não tivemos, no caso, um contato oficial entre Raposa e o Corinthians para ter o Luan, mas assim, foi especulado justamente por ter, depois daquele áudio vazado lá do Alberto Rodrigues, falando que o Pedro Lourenço teria interesse de trazer um camisa 10 de peso para a Raposa, para ir buscar no aeroporto. Então, logicamente, o nome do Luan
foi associado, mas eu acho que compensaria no máximo se o Cruzeiro pagasse uns R$200 mil por mês, e ainda não tenho certeza, tá? Mesmo se fosse para o Cruzeiro, se o Luan aceitaria jogar a Série B. Que lembrando, lá pelo Corinthians ele está totalmente esquecido, já tem seus 29 anos de idade, contrato até dezembro do ano que vem. Nessa atual temporada apenas 3 jogos, nenhum como titular. Temporada passada 33 partidas com 4 gols e 2 assistências, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, né, a respeito desse interesse do esporte aí no Luan. Será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Será que não? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Everton Ribeiro, onde assim, teve confirmação por parte do canal Pilhado aqui no YouTube, mais de 1 milhão de inscritos, que o Cruzeiro demonstrou interesse no Everton Ribeiro. No caso, só chegou a ver como que estava a sua situação. Não sabemos, por exemplo, se foi por parte do Ronaldo e tudo mais, do Pedro Lourenço, mas assim, foi procurado, porém não avançou, até porque é totalmente fora da realidade financeira da Raposa. Desde quando o Everton Ribeiro foi especulado aqui no Cruzeiro, uns 7 dias atrás, eu já batia nessa tecla. E assim, o Nicola trouxe algumas informações interessantes, que além do Cruzeiro, o Botafogo e o Internacional tiveram realmente negociações com o Everton Ribeiro. No caso, especulou ele também nas equipes, onde Inter e São Paulo eram os 2 destinos mais prováveis se o Everton Ribeiro não tivesse um excelente contrato com o Flamengo. Além disso, teve o Botafogo, que a torcida pediu bastante a contratação do Everton Ribeiro, e do Cruzeiro, mas assim, muito improvável, porque o Botafogo, apesar de boa situação financeira, não está, é um rival do Flamengo, então possivelmente não iria sair, e o Cruzeiro, por conta da condição financeira, nem acho que compensaria, porque possivelmente o Flamengo gostaria de uma compensação financeira. O Everton Ribeiro, que igual eu falei para vocês, tá agora, ontem, inclusive fez 2 gols na vitória de 3-1 do Flamengo contra o Tajeres na Libertadores, que assim, ele fez nessa partida de ontem 2 gols, que foi exatamente o número de gols que ele fez na temporada anterior, disputando mais do que 50 partidas. Então, quem sabe aí um novo indício de volta do Everton Ribeiro, que realmente não vivia um bom clima no Flamengo. E eu acho que se for para pensar ele aqui só no ano que vem, para 2023, por exemplo, que lembrando, ele tem contrato até o final de 2023 e o Flamengo possivelmente iria querer uma compensação financeira para aceitar, né, abrir mão do Everton Ribeiro, que tem jogado como titular mesmo nesse início de temporada. Enfim, além dele, outro nome que chegou a ser especulado no Cruzeiro, que também não vai vir, é a respeito do Jean Carlos, como um possível camisa 10. Ele que foi alguns pedidos de torcedores, eu trouxe aqui um vídeo para vocês falando sobre ele, se eu não me engano, no sábado, no domingo, no final de semana eu falei a respeito dele, que até o próprio Náutico não tem interesse nenhum em liberar o jogador. Recebeu propostas de alguns times do futebol brasileiro da Série A, da Série B, próximo dos 3 milhões de reais, não teve interesse de vender o jogador, e além disso teve propostas também do futebol de Israel, onde o Jean Carlos só iria sair se fosse um valor próximo dos 6 milhões de reais, mostrando a importância, né, que ele tem pelo Náutico, e agora para a sua 3ª temporada consecutiva com números excelentes. Enfim, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, mas que não deve chegar. Pelo menos agora para essa janela de transferências, o Cruzeiro não vai ter um camisa 10, e agora fica em dúvida, quem que vai ser esse novo camisa 10? Será que vai ir para algum outro jogador que já está no elenco? Quem sabe ali para os novos contratados? Tem o Rafael Silva, que joga como ponta, tem o Luvanor, não acho que um desses dois deve pegar, tem o Leonardo Paes, que é um cara que joga ali um pouco mais de meia, vamos ver aí se ele vai chegar a ter nessa moral toda aqui no Cruzeiro, mas vamos aguardar essa camisa 10 depois que o Giovani saiu para o Sport e está livre aqui no Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. O vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo, atualizações do mercado da bola, da Raposa, e também 3 novos patrocinadores que vão chegar no Cruzeiro, no máximo ainda no final desse mês de abril. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E o outro vídeo de ontem de noite, onde eu respondo algumas perguntas sobre o último dia de janela de transferências, nomes especulados. Eu vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link também aqui abaixo na descrição da BR4Bet, para você fazer suas apostas, né, nesse jogo da Libertadores Sul-Americana na noite dessa quarta-feira, enfim, com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!